Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19 e 20, nos diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos trancados por medo dos judeus, se revelou Jesus no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado, e os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Muitas das vezes, na nossa vida, nós estamos tal como os discípulos, impossibilitados porque estamos diante de uma situação que é maior do que nós. E todas as vezes que nos encontramos nesta realidade, diante de um problema, diante de uma ameaça que nós não conseguimos controlar, o medo ele vai se manifestar. E manifestando-se então o medo, nós ficaremos privados, nós ficaremos limitados. O medo impõe limites, o medo nos paralisa, o medo rouba de nós sentimentos e virtudes que nos fazem avançar, que nos fazem ter esperança. O medo, ele promove um terror que se revela da mesma forma que os discípulos estavam. Em realidade, muitas das vezes nós estamos de forma sentimental, de forma psicológica, trancados por medo. Muitas das vezes não conseguimos nos relacionar, muitas das vezes não conseguimos mais acreditar, sonhar, projetar coisas boas, porque temos medo de tudo. E o Senhor, ele se revela para você assim como se revelou para os discípulos, dizendo a ti: paz seja contigo. A paz não é ausência de conflito. A paz que vem de Deus é a paz que excede todo entendimento. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é a paz que se fundamenta nas coisas, que se fundamenta nas circunstâncias. É a paz de quando eu tenho muito dinheiro no banco, de quando eu estou cercado de tal forma que eu me sinto seguro, de quando eu acordo e quando eu estou vivendo uma fase da minha vida onde está tudo dando certo. Essa é a paz do mundo. A paz que vem de Deus é diferente. É uma paz que se revela independente das circunstâncias que estejamos vivendo. É a paz que excede todo entendimento, porque mesmo em meio aos momentos mais adversos da nossa vida, mesmo em meio às maiores ameaças, mesmo em meio a grandes perdas que estejamos atravessando e enfrentando, o nosso coração ele desfrutará de paz, porque a paz que vem de Deus não é um momento, não é uma circunstância, é uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. Jesus, ele é o príncipe da paz. E toda vez que colocamos Jesus no meio, nós vamos desfrutar de paz. Quando Jesus está no meio do casamento, o casamento tem paz. Quando Jesus está no centro da nossa vida, o nosso coração, ele tem paz. Quando Jesus está no centro da nossa casa tem paz. Porque onde Jesus se revela a paz, independente das circunstâncias. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Receba a paz no teu coração, porque por meio dessa mensagem, Jesus está se revelando. E a consequência, tal como foi lá no texto, os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Meus irmãos, quando a gente vê o Senhor, a gente se alegra. Que você possa ver o Senhor neste dia de hoje, porque Ele te ama, Ele tem um projeto na tua vida e Ele está no controle. Ele é maior do que os teus problemas, Ele é maior do que todas as circunstâncias que promovem medo no teu coração. Que Deus te abençoe, se alegre, porque por meio desta mensagem o Senhor se revela a ti. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.